Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 74 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 175, 176, 177 e 178 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada normativa a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Diz o artigo 175 da Consolidação das Leis do Trabalho que em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza das atividades desenvolvidas pelos empregados aos seus empregadores. Portanto, sempre que houver a construção de um meio ambiente de trabalho onde serão desenvolvidas, dentro daquele empreendimento empresarial, as prestações pessoais de serviço por seus empregados, deverá haver iluminação no mesmo, adequada, natural ou artificial, de acordo com a natureza das atividades a serem desenvolvidas dentro do mesmo. É importante afiançar que há um privilégio das normas do Ministério do Trabalho e Previdência com relação à iluminação natural, só podendo ser utilizada a artificial quando houver uma inadequação da iluminação natural aos fins a que se dirige aquele empreendimento empresarial. A iluminação deve ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar o ofuscamento, os reflexos, incômodos, sombras e contrastes excessivos que venham a prejudicar o trabalhador na sua prestação pessoal de serviços. O Ministério do Trabalho e Previdência estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados pelas empresas na construção daquele meio ambiente de trabalho. A insalubridade por falta de iluminação deixou de ser considerada para fins de adicional de insalubridade, mas permanece a obrigação do artigo 175 da Consolidação das Leis do Trabalho para os empregadores. Portanto, a obrigação de ter uma iluminação adequada à prestação pessoal de serviços a ser desenvolvida pelos empregados a seus empregadores remanesce nos termos do artigo 175 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que estamos a estudar neste momento. A NR15 da Portaria do Ministério do Trabalho 3.214, de 8 de junho de 1978, teve o seu anexo 4º revogado, mas o tema sobre iluminação passou a ser tratado pela NR17 daquela mesma portaria, que trata dos princípios de ergonomia. A nosso sentir, a iluminação ela não deveria ter sido alijada dos métodos que causam insalubridade ao meio ambiente do trabalho e podem trazer aos trabalhadores danos à sua rigidez física e mental. Imaginemos, pois, a situação de uma costureira que precisa de ter a visão completa e ampla do maquinário que ela desenvolve para poder prestar um exercício profissional adequado às funções para as quais foi contratada. Com uma iluminação deficiente, haverá de esta empregada utilizar-se de maneira excessiva das suas faculdades físicas para conseguir desenvolver essa atividade a contento. Isso, com o passar do tempo, poderá promover na mesma uma doença profissional relativa à sua visão, o que é totalmente inadequado. A mesma coisa se tem, por exemplo, naquelas situações em que o trabalhador desenvolve as funções de revisor de texto. Imagine revisar um texto com uma iluminação bastante tênue e inadequada àquela função. Com o passar do tempo, a visão deste trabalhador também estará prejudicada. Portanto, nós não concordamos com essa extirpação do anexo 4º da NR15, que previa a aplicação do adicional de insalubridade nos casos de deficiência da iluminação. Isso veio a causar sério dano aos meios ambientes do trabalho e aos próprios trabalhadores que desenvolvem atividades em que a visão é extremamente necessária para o desenrolar natural da sua prestação pessoal de serviços. Mas houve a revogação do anexo 4º da NR15, embora continue a ser tratado o tema pela NR17, mas como método de ergonomia, o que tem força bastante mitigada em relação ao que havia no anexo 4º revogado na portaria do MTB 3.214, de 8 de junho de 78. A nosso sentir, deveria ser renovada esta atividade de iluminação como método de insalubridade do meio ambiente do trabalho. Porém, é preciso reforçar que os preceitos do artigo 175 continuam válidos e devidos para fins de construção dos meios ambientes de trabalho. O artigo 176 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que os locais de trabalho deverão ter ventilação natural compatível com a natureza da atividade profissional desenvolvida, devendo ser substituída
pela artificial, sempre que for insuficiente ao conforto térmico. Portanto, o artigo 176 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele trata do conforto térmico nos locais de trabalho e impõe que estes locais deverão ter ventilação natural. Veja que a norma jurídica ela sempre vai privilegiar as formas naturais, tanto quanto nós vimos no caso da iluminação, agora também no caso da ventilação. E tem que ser sempre compatível com a natureza da atividade profissional desenvolvida, somente devendo ser substituída pela artificial quando for a mesma insuficiente ao conforto térmico dos trabalhadores. Diz o artigo 177 da Consolidação das Leis do Trabalho que sempre que o meio ambiente do trabalho se apresentar desconfortável, tanto para o frio quanto para o calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico ou recursos similares para a proteção dos empregados contra a radiação térmica. Isso quer dizer que se houver o desconforto térmico, tanto para o frio excessivo quanto para o calor de igual monta, será obrigatório desenvolver o uso de vestimenta adequada aos trabalhadores, destinada aos mesmos pelos empregadores de forma gratuita, já que esta vestimenta é destinada ao trabalho e não pelo trabalho desenvolvido, como já vimos em aulas anteriores, quando discursamos sobre as utilidades. Então, havendo desconforto térmico, tanto para o frio quanto para o calor, o empregador tem que disponibilizar aos seus empregados o uso de vestimenta adequada, que seriam aquelas casacas ou luvas ou outro tipo de material que venha a impedir que os trabalhadores exerçam suas atividades profissionais de forma desconfortável, tanto para o frio excessivo quanto para o calor de elevada monta. Se isso não for suficiente, poderá ainda, ou para evitar que seja necessário o uso destas vestimentas, poderá o empregador utilizar-se de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico ou recursos similares que venham a proteger os empregados contra a radiação térmica excessiva. Lembramos novamente, tanto por calor excessivo quanto para o frio. Ocorre que há situações que, mesmo que essas capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico ou recursos similares tenham sido adotados pelo empregador, há necessidade sempre do empregado transitar entre o ambiente frio e o ambiente de caloria natural ou acima do normal. Nesse caso, as vestimentas devem ser apropriadas, confortáveis e suficientes para impedir a ação deletéria do trânsito entre ambientes diversos, de temperatura oscilante, para evitar que o empregado venha a contrair doenças profissionais ou mesmo haja acidentes com relação
essa variação de temperatura cotidiana no desenvolvimento das atividades profissionais pelos empregados. O Ministério do Trabalho, diz o artigo 178, e Previdência, determinará os limites para o desenvolvimento das atividades profissionais pelos empregados, indicados para que haja o conforto térmico nos ambientes de trabalho. Portanto, as normas do Ministério do Trabalho e Previdência que determinarão as tolerâncias mínimas e, normalmente, estas tolerâncias são desenvolvidas pelas normas regulamentadoras da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. Portanto, é obrigação do Ministério do Trabalho e Previdência trazer aos empreendimentos empresariais aquelas determinações de limites mínimos para que haja a prestação pessoal de serviço pelos empregados dentro do conforto térmico nos ambientes de trabalho. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 74 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que deixem seus likes nas nossas aulas, para que nós possamos cada vez mais trazer a vocês as informações e os estudos que aqui estamos a desenvolver sobre a consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. E é com essas duas atividades de vocês que nós poderemos manter este nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho ativo e para que nós possamos atingir o nosso objetivo de difundir o conhecimento ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.